Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de geografia, galera. Hoje vamos estar aí dando continuidade aos nossos estudos, galera, sobre os continentes, sobre o nosso mundo. O tema da nossa aula de hoje a gente vai tratar, galera, sobre a regionalização do espaço geográfico mundial, galera. Vamos estar falando sobre como o mundo ele se regionaliza. Algumas das principais características das regionalizações que são usuais atualmente. Beleza? Seguinte, galera. Primeira coisa que a gente tem que entender, né, é o que significa região. Sem já falar de regionalização, é importante a gente estar entendendo o que significa o conceito de região para a geografia. A geografia entende uma região como uma área do território ou como um território que possui alguma característica que o diferencia de outras áreas próximas. Ou, em outras palavras, seria uma porção do território, uma porção da superfície terrestre que possui características em comum. E essas características a colocam como uma região daquela característica em específico. Pode ser característica natural, pode ser uma característica urbana, pode ser uma característica social, econômica. Existem várias formas de se caracterizar uma região. Por exemplo, uma área de um país onde você tem, por exemplo, muitas praias, pode ser caracterizada como região oceânica, região praiana, região litorânea, e aquela área especificamente possui algumas características que vão diferenciar ela de outras. No caso do exemplo que a gente usou aqui, é uma característica natural. Devido a essa característica natural, aquela área é conhecida como região litorânea, como região florestal, como uma região desértica, devido a uma característica específica que faz ela ser em comum entre ela e diferente das outras ao redor. Beleza? O conceito de região, na verdade, ele é até bem simples, em comparação com outros conceitos que nós trabalhamos aí nos estudos de geografia. Por que eu explico o conceito, essa ideia principal do conceito de região? Porque a gente vai trabalhar a regionalização agora de uma forma mais sucinta, né, de uma forma mais simplificada. Vamos trabalhar o conceito da regionalização do mundo. Como que o mundo se regionaliza? Uma forma simples de regionalizar o mundo hoje é através dos continentes, né? Cada continente seria uma região. Temos a América, a Europa, a Ásia, a Oceania, temos a África. São algumas regiões distintas do mundo. O que faz eles serem regiões em específico são as características similares que existem nele. Beleza? Outra coisa. O conceito de região não é aplicado, claro, né, apenas ao mundo. Existem áreas específicas dentro de países que são consideradas regiões devido, né, a características em comum que elas têm. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é dividido em 5 regiões. Cada região, com um grupo de estados, compõe essa região e as 5 regiões compõem o território nacional. Beleza? Uma característica, uma coisa mais direta relacionada ao conceito de região. O que a gente entende e estuda, né, o conceito de regionalização do espaço geográfico mundial, para a gente começar a compreender como que o espaço geográfico vem sendo construído em distintos lugares do planeta Terra. Quais características esses lugares têm que fazem com que essas regiões influenciem até mesmo áreas mais distantes a elas. Beleza? Primeira coisa, galera, que a gente vai entender é que durante o período de Guerra Fria, o mundo possuía, né, ali uma regionalização distinta, uma regionalização que caiu de uso. Como? O mundo era dividido politicamente, economicamente, culturalmente em primeiro, segundo e terceiro mundo. A gente ainda escuta muito falar o termo, são países de segundo mundo, são países de terceiro mundo, tal país é um país de primeiro mundo. O que caracteriza essa regionalização, né? Primeiro, os países de primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos. Eram os países capitalistas ricos. Nações europeias, Estados Unidos, Canadá, faziam parte do primeiro mundo, porque eram países de uma economia capitalista, né? O capitalismo sistema econômico que visa ali a obtenção do lucro, eram os países que mais se destacavam dentro desse conceito. Beleza? Países de primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Aí nós temos aí os países de segundo mundo. Quais seriam os países de segundo mundo? Eram os países que compõem a antiga União Soviética. Eram os países socialistas do bloco soviético, né? O RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todos os países que não eram capitalistas eram considerados países de segundo mundo.
Aí nós chegamos até o terceiro mundo. O que ele tem em comum com os outros? Eram países capitalistas, porém eram países de economia subdesenvolvida e pobres. Ou seja, primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos, ricos. Países de segundo mundo eram os países socialistas do bloco soviético e países de terceiro mundo eram os países capitalistas pobres, né? A grande maioria dos países capitalistas. Beleza? Essa regionalização foi muito usual até por volta do ano de 1991, quando ocorreu a queda, né, dissolução da União Soviética politicamente. A União Soviética deixou de existir e exercer influência. Tecnicamente, isso acabou com o Segundo Mundo. Porém, surge uma nova forma de regionalização. O que acontece? Primeiro, quando a União Soviética ela cai, ela deixa de existir, seria como se os países do Segundo Mundo deixassem de existir. Tecnicamente, eles seriam incorporados ao terceiro mundo, né? Porque eles passaram a ser países capitalistas, não inseridos na globalização e no processo do capitalismo mundial. Eram países capitalistas pobres, subdesenvolvidos e pobres. Mas essa regionalização, politicamente, ela não daria certo. Com o passar do tempo, acabou sendo desenvolvida uma outra forma de regionalização, que dividia o mundo em países do norte e países do sul. Eu trouxe aqui no meu mapa um exemplo, né? Vocês sabem como é que são os meus mapas, né? Essa parte aqui que está em vermelho seriam considerados os países do norte. Só que essa regionalização, ela não é que ela peca por isso, mas ela ignora a regionalização geográfica dos hemisférios norte e hemisfério sul. Não significa dizer que só porque é um país do norte estaria no hemisfério norte especificamente. Complicado? Preste atenção no seguinte: o que divide o mundo em norte e sul, geograficamente falando, é a linha do Equador. A linha do Equador é uma linha imaginária sobreposta aos mapas que a gente utiliza para localização. Sabemos disso, já aprendemos isso há muito tempo. E ela divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério sul e o hemisfério norte. Porém, essa regionalização política e econômica, que divide o mundo em norte e sul, não respeita essa delimitação da linha do Equador. O que significa? Essa regionalização ela se baseia na existência de uma quantidade muito grande de países desenvolvidos, economicamente mais ricos, no hemisfério norte. Mas não significa que todos no hemisfério norte seriam desenvolvidos economicamente. Porém, a maioria dos desenvolvidos estão no hemisfério norte. Tanto que essa linha ela não respeita exatamente todos os que estão no hemisfério norte. Essa que é a grande problemática para a gente compreender isso. Porque, olha só, se vocês repararem aqui no meu mapa, tudo que está acima aqui, ao norte dessa linha vermelha que eu tracejei, seriam os países ricos do norte. Porém, quando chega aqui no Oceano Pacífico, saiu da Ásia aqui, a Oceania está inclusa nesse grupo de países do norte. Porque a Austrália e Nova Zelândia são economias capitalistas bem desenvolvidas, têm altos índices de desenvolvimento humano, e não se enquadraria colocar num grupo de países mais pobres, menos desenvolvidos economicamente, países que vivem no subdesenvolvimento. Grande parte do globo, né, está aqui na parte dos países subdesenvolvidos. Essa linha ela delimita diretamente Estados Unidos, a fronteira com o México, todos são países do sul. Porém, né, segundo a regionalização geográfica, o critério geográfico, o México está ao norte. Mas, segundo essa regionalização política e econômica, faz parte dos países do sul, pois ali estão concentrados a maior quantidade de economias subdesenvolvidas. Beleza? Essa é uma regionalização que pondera até hoje, né? Porém, né, nós vivemos num mundo globalizado, um mundo capitalista que tem uma dinâmica que está sempre se transformando para atender às necessidades do capital. Seguinte, uma regionalização que vem sendo implementada, mais atual, de 10 anos para cá, é essa regionalização que divide o mundo de acordo com as áreas de influência. São áreas do globo em que determinado país ou grupo de países consegue exercer poder além das suas fronteiras. Atualmente, existem grupos de países que conseguem exercer influência em outros lugares do mundo. Essa influência ela é política, tecnológica e econômica. Influência política, um deles ainda tem uma
influenciar mais. Os países que a gente consegue destacar, né, que tem essa característica, seriam Estados Unidos, o bloco europeu, né, os países da União Europeia, e a gente pode falar que na Ásia, o Japão ainda é um representante disso. Apesar na economia asiática, a China já ter tomado o lugar do Japão como mais poderosa. Mas o Japão ainda domina tecnologicamente, economicamente, politicamente o Pacífico, a área do Pacífico. E quando a gente fala de Estados Unidos, além de política, tecnologia e economia, a gente ainda pode destacar a influência militar que os Estados Unidos exercem sobre outras áreas do globo. Sabendo que os Estados Unidos é o país do mundo com mais bases militares, não só no seu território, mas em outros continentes. Os Estados Unidos é um dos únicos países do mundo que possui bases militares em todos os continentes. Tem bases militares na Europa, em todas as áreas da América do Sul, África, Ásia, Oceania. Isso é a forma que ele encontra para exercer poder político, poder de influência em outras áreas de abrangência. E essa influência ela nem é sempre econômica, ela pode ser uma influência cultural. Um exemplo, eu sempre costumo usar esse exemplo. Qual foi o último filme não estadunidense que você assistiu? Se você vai dizer para mim que o último filme que você assistiu foi um filme estadunidense, você está participando aí da influência dos Estados Unidos sobre outros lugares. Você mostra como uma nação tem a capacidade de impor a sua influência em diversos setores e áreas da sociedade. Beleza? Isso como? Atendendo às necessidades do capitalismo. Em busca, claro, sempre de mercado consumidor, de mão de obra, de matérias-primas, esses países, esses conjuntos de países exercem influência em outros lugares. Para quê? Para atender às suas próprias necessidades e manter o seu poder político para poder até mesmo tomar decisões que influenciam outros países distantes. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham entendido essa nossa ideia de começar a regionalizar o mundo aí. E se atentem principalmente a essa nova forma de regionalização, que utiliza aí política, tecnologia e economia para exercer influência em outras áreas do globo. A gente vai ver muito isso aí nas nossas próximas aulas, principalmente a partir de tecnologia, quando a gente vai estar entrando aí no conceito de globalização. Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e valeu aí!